O Atlético, que não tem mais nenhum risco de rebaixamento, a Série B e briga por vaga na Sul-Americana, volta a campo na noite de hoje. Inclusive para o pessoal que está na live, muita gente acompanhando o programa, pode interagir também, né? O Atlético vai ou não vai para a Sul-Americana? E podem também, de repente, né? Até falar a respeito dessa situação do Cruzeiro, né? Cai ou não cai, né? O Cruzeiro que pode cair já nesta rodada. Para a partida contra o Botafogo, o Wagner Mancini, o técnico do Atlético, pode promover mudanças no time. Uma delas deve ser no gol, hein? Vitor ganha chances de retornar. O técnico adiantou, após a vitória sobre o Corinthians, que o camisa 1 voltaria a jogar ainda nesta temporada. Acredito que o Vitor, em 2020, reassume a condição de titular aí desse gol atleticano. Eu acho que vai ter essa briga entre o Vitor e o Cleiton ano que vem. O Vitor tá voltando de lesão, eu fico até um pouco com dúvida se o Vitor vai voltar com aquela mesma força, com aquele mesmo físico que ele teve há tempos atrás, antes de se machucar, porque o Atlético ainda tá brigando por uma vaga na Sul-Americana. Você vai trocar um goleiro, por mais que o Vitor tenha uma história muito grande no Atlético, você não sabe quais as condições que ele vai voltar, se ele vai ter condições de jogo, se é aquele tempo de bola que o goleiro precisa. Então, eu acredito que nesse momento, poxa, deixa o Cleiton começar o jogo, se o jogo já tiver decidido tranquilo, faz aquela substituição pro Vitor entrar, para o Cleiton também sair aplaudido, pro Vitor entrar aplaudido em campo. Eu acredito que nesse momento o Atlético ainda está brigando por algo no campeonato. Você não pode mudar o goleiro numa hora para outra só porque ele tem uma história no Atlético. Vamos deixar o Cleiton não tá indo bem? O Atlético ainda não tá brigando por uma vaga na Sul-Americana? Não é momento de fazer homenagem ao goleiro que tá voltando de lesão. Mas o Vitor já está treinando há bem tempo, já fez jogos treino, então volta com toda a sua condição física, reflexo, essa condição toda. Claro que o jogo é mais complicado, mas o Atlético joga até com uma certa tranquilidade, buscando essa vaga aí para a Copa Sul-Americana. É aquele velho ditado, treino é treino, jogo é jogo. Bom, vamos aguardar essa definição logo mais da escalação do Atlético. Na lateral há uma mudança obrigatória, hein? Já que Fábio Santos está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, a tendência é que Patrick, hein, que já jogou em várias posições, seja deslocado aí para a lateral esquerda, com Guga atuando pela direita. Lucas Hernandes e o Hulk, laterais esquerdos aí de origem, corre por fora por uma vaga. No ataque, Wagner Mancini pode dar mais uma chance a Ricardo Oliveira, que perdeu vaga para Franco de Santo, que também não vem atuando bem e não consegue fazer os gols que a equipe tanto necessita, né? O Franco de Santo deve perder também essa condição de titular aí no ataque do Atlético. Com isso, o provável Galo para esta quarta-feira, vamos arriscar aqui o Vitor, Guga na lateral direita, Hever, Igor Rabelo e o Patrick, Zé Wellison, Jair, Otero ou Luan Casares e Marquinhos. E Ricardo Oliveira ou de Santo, fica aí essa interrogação. Uma dúvida muito grande se o Luan vai jogar, ele não treinou, ficou na academia, participou somente da conversa no campo com o Wagner Mancini. Agora, o Guga tá de volta, né? Depois daquele problema que ele teve, comemorando o gol do Flamengo, né? O título do Flamengo. E agora ele está de volta. Interessante a gente ver que o Atlético não aproveita o Lucas Hernandes, lateral esquerdo. Não dá oportunidade. Prefere improvisar o Patrick, que é lateral direito de origem, do que usar o jogador que foi contratado a peso de ouro pro Atlético. Uma administração muito ruim do dirigente, dos dirigentes do Atlético em relação às contratações. O Lucas Hernandes veio de uma equipe uruguaia e não vem sendo utilizado. Prefere improvisar um jogador do que utilizar aquele de origem e que custou caro aos cofres do público do clube. Não tem como entender o quanto foi ruim essa administração do Sete Câmara à frente do Atlético. O zagueiro Igor Rabelo, que foi revelado inclusive pelo Botafogo, é o jogador mais regular em relação aí a jogos disputados, né, na temporada atleticana. Ele vai para o seu 64º jogo, em 64 jogos e no ano, né, sem sofrer lesões. Muito um jogador que encaixou aí como uma luva na zaga do Atlético, jogador jovem e
respondeu bem. Esse, pelo menos, correspondeu à altura. Ele comemora a sequência e conta um pouco aí os segredos para se manter inteiro durante toda a temporada. Vamos ouvir um pouco o zagueiro do Atlético, Igor Rabelo. Em seu primeiro ano no clube, Igor Rabelo já atingiu uma marca expressiva. Participou de 63 dos 73 jogos da equipe na temporada. É com sobras o atleta que mais vestiu a camisa do Galo este ano. Ele até chegou a balançar as redes uma vez, mas o gol acabou anulado pelo VAR. Fico feliz de estar completando 64 jogos com a camisa do Atlético, é uma coisa que eu queria jogar o máximo que eu pudesse no ano, então eu consegui chegar nessa meta. Eu sou o jogador do Atlético que mais jogou, então por outro lado fico chateado pela situação de não ter feito gol ainda, que é uma coisa que eu me cobro bastante, então vamos ver se eu consigo fazer nesses 2 jogos que tem ainda, mas também se não vier, acho que o foco não tem que ser só em gol, tem que ser representar ali a camisa do Galo da melhor forma. Se meus colegas estão fazendo os gols e o Atlético está saindo com a vitória, é isso que importa, então tem que focar ali atrás, em o Atlético não levar gol, para a gente sair com a vitória. O defensor pode ampliar a marca nesta quarta-feira contra o Botafogo. E o confronto contra os cariocas gera certa expectativa, principalmente porque será contra o clube que o revelou para o futebol. Mais um jogo, né, contra eles, sempre muito bom também jogar contra eles. Aquele episódio ficou marcado por tudo que aconteceu no ex-clube, então fiquei bastante chateado com aquele lance, mas agora é outra situação do campeonato e a gente está preparado para a gente ganhar esse jogo e classificar para a Sul-Americana. Bom, curiosamente, o Igor Rabelo até hoje não balançou as redes, né? São 64 jogos, nenhum gol marcado aí com a camisa do Atlético. Ao contrário do Leonardo Silva, né, que é o zagueiro artilheiro. E o jogo contra o Botafogo, nesta quarta-feira, deve ser o último do zagueiro Leonardo Silva aí com a camisa do Atlético diante do torcedor BH. O herói do título da Copa Libertadores de 2013 deve se aposentar no fim da temporada de 2019. Leonardo Silva é o maior zagueiro artilheiro da história do Atlético, defensor que já chegou ao clube em 2011, que chegou, né, na verdade, em 2011, fez 388 partidas com a camisa do Atlético e balançou as redes em 36 oportunidades. 36 gols, o zagueiro Leonardo Silva, que pode, inclusive, se aposentar no final dessa temporada. É um zagueiro que tem uma história muito grande pelo Atlético e que o seu ponto forte em toda a sua carreira era exatamente essa, a bola aérea. Não era um jogador de tanta velocidade, era um jogador que tinha uma recomposição boa, mas que o forte dele era essas bolas alçadas na área, que ele tirava com muita força, chegava no ataque, em cruzamentos, fazia os seus gols e conseguiu dar o principal título para o Atlético. Se não fosse ele, o Atlético não teria conquistado a Libertadores. Contribuiu e muito, né? Contribuiu Claro e muito, principalmente em toda a campanha do Atlético na Libertadores. Foi um excelente zagueiro ao lado do Hever, as famosas Torres Gêmeas. Está se aposentando dos gramados e teve também uma passagem curta pelo Cruzeiro. Não foi tão bem assim aqui no Cruzeiro. Claro que a peça principal do Galo na conquista aí foi o Ronaldinho Gaúcho, ele que puxou a fila aí, né? Além da vaga na Sul-Americana, o Atlético briga por uma premiação maior. Para isso, é preciso garantir uma posição melhor aí no Campeonato Brasileiro. O time pode ficar entre a nona, né, ali na nona posição, 19 milhões e 800 mil, hein? E a 15ª colocação que leva 11 milhões e 900 mil, uma boa grana entrando aí nos cofres do Atlético. Vamos falar também um pouco desse caso do Robinho, porque o Robinho acionou o Atlético na Justiça Trabalhista e cobra dívida de 5 milhões de reais. Por meio de sua advogada, a Marisa Ramos, o atacante se diz disposto a negociar com o clube e alega que usou a justiça para não perder os direitos. Não está processando o Galo aí. O Robinho defendeu o Galo entre 2016 e 2017 e ele não teve o seu contrato renovado com a chegada de Sérgio Sete Câmara ao clube. O atacante de 35 anos atualmente está no Istambul, da Turquia, e deve voltar ao Brasil. O Santos fala na volta do Robinho, né? O Santos, aliás, foi
o clube que o revelou. O Robinho ele teve problemas também na justiça, que ele não poderia nem voltar para o Brasil. Agora que resolveu, ele já deve estar com vontade de voltar para algum clube daqui, né? Porque ele foi acusado de ter estuprado... reserva lá, não está conseguindo jogar, né? Então... Não, ele foi acusado de ter estuprado uma jovem na Itália. Se ele tivesse aqui no Brasil, ele teria sido extraditado, extraditado, e ali teria que responder esse processo. Como já foi resolvido, agora ele pode voltar para o Brasil e aí assim resolver a sua carreira. Mas essa situação com o Atlético aí, essa aí não cola comigo não. Só para garantir os seus direitos, é lógico que ele tá querendo dele e por completo. Vamos ver o que o Atlético vai conseguir fazer. Claro que vão chegar a um acordo aí, né?